Querido irmão, querida irmã, antes de começarmos esta oração, eu quero pedir que você escreva nos comentários uma palavra que você deseja declarar sobre a sua vida hoje. Pode ser vitória, paz, cura, prosperidade ou qualquer promessa que você crê que o Senhor vai manifestar. Isso é um ato de fé, uma declaração profética que abre espaço para o agir de Deus. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade manifestando as promessas, inscreva-se agora, ative o sininho e ore conosco todos os dias. Senhor amado, eu entro na Tua presença reconhecendo que há poder nas palavras que saem da nossa boca. A Tua palavra diz que a vida e a morte estão no poder da língua, e aqueles que a amam comerão do seu fruto. Por isso, eu oro para que cada pessoa que ora comigo hoje aprenda a usar as palavras como instrumentos de bênção e não de destruição. Que da nossa boca saiam palavras de fé, de esperança e de vida. Pai querido, eu peço perdão pelas vezes em que falamos palavras de incredulidade, palavras de maldição contra nós mesmos ou contra outras pessoas. Muitas vezes, nos deixamos dominar pelo medo e pelas circunstâncias e acabamos declarando derrota em vez de vitória. Mas hoje, pedimos que o Senhor purifique os nossos lábios, que coloque em nós uma nova linguagem, cheia do Teu Espírito, para que possamos liberar apenas aquilo que edifica. Senhor, eu oro por aqueles que carregam feridas causadas por palavras duras que ouviram. Palavras que machucaram, que diminuíram, que geraram traumas e inseguranças. Eu clamo que essas feridas sejam curadas agora, que cada coração receba consolo e que a identidade em Cristo seja restaurada. Que ninguém viva preso a palavras negativas, mas que a verdade do Senhor seja a voz mais forte dentro de cada um. Pai eterno, eu declaro que, a partir de hoje, cada boca que ora comigo será fonte de vida. Que os lares sejam transformados pela mudança das palavras. Que casamentos sejam restaurados pelo diálogo cheio de amor. Que filhos sejam edificados por palavras de bênção. Que todos experimentem o poder transformador da confissão de fé. Senhor amado, eu clamo agora pela libertação da língua murmuradora. Quantos vivem reclamando de tudo, sem perceber que a murmuração atrai estagnação e derrota? Mas hoje, nós escolhemos agradecer. Escolhemos abrir a boca para declarar gratidão e confiança. Eu oro para que cada coração seja cheio de contentamento e que dos lábios saiam palavras que glorifiquem o Teu nome. Pai de amor, eu oro por aqueles que têm se acostumado a repetir palavras de medo. Muitos dizem, eu não vou conseguir, vai dar errado, não tem jeito. Mas eu declaro que a partir de hoje, essas palavras sejam substituídas por declarações de fé. Eu posso todas as coisas em Cristo. O Senhor é a minha força. Eu sou mais que vencedor em Jesus. Que cada mente seja renovada e cada boca se encha da Tua verdade. Senhor, eu intercedo por aqueles que convivem em ambientes cheios de palavras negativas. Muitas famílias vivem em discussões, gritos, críticas e desânimo. Mas eu creio que o Senhor pode mudar a atmosfera espiritual de uma casa, que a partir desta oração, palavras de amor e edificação comecem a prevalecer nos lares. Que a paz reine e que os corações se unam em vez de se dividirem. Pai querido, eu oro também por líderes, professores, pastores, empregadores e todos que têm autoridade sobre outras vidas. Que cada palavra liberada por eles seja de sabedoria e encorajamento, nunca de condenação. Dá-lhes discernimento para edificar e não destruir, para levantar e não derrubar, para inspirar e não desanimar. Senhor, eu peço que cada pessoa que ora comigo aprenda a declarar a Tua palavra todos os dias. Que os lábios sejam instrumentos de profecia, proclamando promessas e chamando à existência aquilo que ainda não se vê.
Que cada oração seja acompanhada de confissões de fé e que os céus se movam em resposta. Senhor, eu oro agora por aqueles que enfrentam batalhas internas contra a própria mente. Muitas vezes, os pensamentos negativos se tornam palavras de autossabotagem. Mas eu clamo para que todo padrão de derrota seja quebrado, que a mente seja renovada e que a boca declare apenas aquilo que vem de ti. Pai amado, eu oro por casamentos que precisam de restauração. Quantos lares estão se destruindo não por grandes pecados, mas por pequenas palavras ditas sem cuidado. Eu clamo que haja arrependimento e mudança, que esposos e esposas aprendam a usar palavras que construam pontes e não muros, que o amor seja reacendido pelo poder da comunicação transformada pelo Espírito Santo. Senhor da vida, eu intercedo pelas crianças e adolescentes. Muitos crescem ouvindo palavras que destroem sua identidade e carregam marcas que os acompanham pela vida. Eu oro para que cada pai e mãe que ora comigo hoje receba sabedoria para declarar bênçãos sobre seus filhos. Que cada jovem cresça ouvindo que é amado, valorizado e escolhido por ti. Pai querido, eu clamo agora pela Igreja do Senhor. Que sejamos um povo conhecido não apenas pelas obras, mas também pelas palavras. Que a nossa boca seja testemunho vivo do amor de Cristo. Que sejamos voz profética neste tempo, declarando vida, esperança e salvação sobre nossa geração. E Senhor, eu oro para que cada palavra liberada nesta oração não volte vazia, mas cumpra o propósito para o qual foi enviada. Que vidas sejam curadas, famílias restauradas e corações transformados pela força do que foi declarado em fé. Pai amado, eu agradeço por este momento de oração. Obrigado porque a Tua palavra nos lembra do poder que há nos nossos lábios. Hoje escolhemos ser instrumentos de bênção e não de maldição. Profetas de vida e não de morte, proclamadores de esperança e não de desespero. Eu declaro, em nome de Jesus, que a vida de cada pessoa que orou comigo será marcada por palavras cheias do Teu Espírito. A partir de hoje, que eles experimentem transformações em seus lares, em seus relacionamentos, em suas emoções e em seus caminhos. Que todos vejam os frutos de palavras semeadas em fé. Se você ora comigo agora, escreva nos comentários: minhas palavras são de vida. Isso é um ato profético que confirma a decisão de usar sua boca como canal de bênçãos. E antes de encerrar, eu te peço, se esta oração tocou o seu coração, deixe o seu like, inscreva-se no canal Manifestando as Promessas, ative o sininho de notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa aprender a usar o poder das palavras em sua vida. Que o Senhor te abençoe e que da sua boca fluam rios de vida a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Senhor amado, eu oro agora por aqueles que usam as próprias palavras para se acusar e se limitar. Muitos, sem perceber, repetem frases que aprisionam a alma. Eu não sou capaz. Eu nunca vou conseguir, minha vida não tem jeito. Pai, em nome de Jesus, eu cancelo toda declaração de derrota pronunciada contra si mesmos e declaro que cada vida tem valor, tem um chamado e tem um futuro preparado pelo Senhor. Que a Tua verdade substitua toda mentira plantada pelo inimigo. Pai querido, eu clamo para que toda cadeia de autodesprezo e insegurança seja quebrada agora pelo poder do Teu Espírito. Que cada coração seja cheio de coragem, confiança e identidade firmada em Ti. Que a mente seja renovada pela Tua palavra, que nos chama de filhos amados, herdeiros da promessa e mais que vencedores em Cristo Jesus. Senhor, eu oro para que, a partir de hoje, as palavras que saírem da boca de cada pessoa que ora comigo sejam sementes de vida e não de morte. Que aprendam a declarar sobre si mesmos esperança, vitória, força e alegria, mesmo em meio às lutas. Que cada boca se torne um canal da Tua voz,
que transforma ambientes e levanta os abatidos. E eu profetizo, em nome de Jesus, que onde antes havia palavras de desânimo, agora haverá confissões de fé. Onde antes havia declarações de fracasso, agora haverá testemunhos de vitória. E que toda a vida seja transformada pelo poder do que é liberado em oração e proclamado em fé. Senhor, eu oro por aqueles que usam as palavras para ferir outras pessoas, muitas vezes sem perceber a gravidade disso. Quantos lares estão doentes, quantos corações estão machucados, quantas amizades foram rompidas, porque a boca foi usada como arma e não como fonte de vida. Eu clamo, Pai, que o Senhor cure toda ferida causada por palavras duras e restaure relacionamentos que foram abalados pela falta de cuidado no falar. Pai eterno, eu peço que maridos e esposas aprendam a trocar críticas por elogios, palavras de julgamento por palavras de encorajamento, silêncio frio por expressões de amor. Que pais e filhos sejam curados através da comunicação, que lares voltem a experimentar o ambiente de paz que só o Senhor pode dar. Que a tua graça transforme a maneira como nos expressamos dentro de casa. Senhor, eu oro também por ambientes de trabalho, escolas e comunidades. Quantos lugares estão marcados por fofoca, por difamação, por desrespeito e palavras de pessimismo? Eu clamo para que haja mudança de atmosfera, que a cultura da crítica seja substituída pela cultura da honra, que a maldição seja trocada pela bênção e que cada pessoa se levante como instrumento de transformação onde estiver. Pai, que cada um de nós aprenda a usar a boca como fonte de vida, espalhando palavras que levantam, que curam, que edificam. Que cada declaração seja como luz em meio às trevas, trazendo ânimo ao cansado e esperança ao que já não via saída. Que sejamos conhecidos como homens e mulheres que carregam nos lábios a sabedoria do alto e a bondade do coração de Cristo.